Olá, moçada, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos começar a parte de eletroquímica. Gente, é muito importante eletroquímica. No vestibular, no Enem, tem caído demais. Todas as provas, todas, sem exceção, dos vestibulares mais comuns, que eu pelo menos estou acompanhando, e do Enem, tem caído eletroquímica. Inclusive, gente, mais de uma questão. Então, vale muito a pena você olhar com calma isso, tá bom? Hoje nós vamos começar a introdução desse assunto. Vou falar um pouquinho o que é eletroquímica e vou falar sobre número de oxidação. Para ser prático, você tem que sair dessa aula sabendo colocar número de oxidação nos elementos químicos. E também o que é uma reação de oxidação e redução e uma reação de oxirredução. Vamos lá, moçada, coragem, vamos lá! Então vamos lá, moçada, começando a parte de eletroquímica, uma parte muito importante, tem caído muito no Enem, no vestibular, muito. Eu vou mostrar depois para vocês, tem vestibulares, e eu estou falando de Unesp, Unicamp, FUVEST e mesmo o Enem, que tem caído de 2, às vezes 3 questões de eletroquímica no mesmo ano. Então é um assunto que cai bastante, é um assunto um pouco extenso, não é tão extenso, mas tem alguns desdobramentos, algumas aplicações bem interessantes. Então vamos ser objetivo, moçada. Essa aula talvez fique um pouquinho mais longa, porque eu vou dar exemplos. Mas se eu der o primeiro exemplo, você já entendeu? Vamos ver os outros dois. Pega a barrinha e passa para frente, tá bom? Então toca o barco. Aí você ganha tempo. Gente, eu vou falar para vocês hoje, explicar a base da eletroquímica, o que é número de oxidação, o que é oxidação e redução, o que é o NOx, que é o número de oxidação, agente oxidante, redutor, e eu vou te ensinar a identificar tudo isso em uma reação química. Adicionalmente, você está lendo aí, tem a parte de balanceamento. Eu não vou passar isso, vai ficar muito extenso, mas para quem tiver, eu vou deixar no slide, e quem tiver curiosidade pode me perguntar depois. Então vamos lá, moçada. O que é eletroquímica? Eletroquímica é o estudo das reações químicas, porque está dentro da química, só que são reações que envolvem eletricidade. Ou produz eletricidade, ou precisa de eletricidade para ocorrer. Por exemplo, para quebrar a molécula de água, só passando uma corrente elétrica. É uma reação eletroquímica, ok? Uma pilha produz eletricidade. É uma reação eletroquímica. E as reações, a parte da eletroquímica, ela tem muitas aplicações que nós veremos depois. Uma delas é a corrosão, que é o processo que, por exemplo, um ferro enferrujando, que é um processo que a gente não quer que aconteça, em geral. Tem a parte de pilhas, que está dentro da eletroquímica, e de eletrólise, como quebrar a molécula de água é uma eletrólise. Toca o barco. A gente vai começar, eu vou explicar para vocês o que é número de oxidação. Mas para começar isso, deixa eu fazer uma pergunta. Você já tomou esses polivitamínicos? Você já viu na TV que está escrito assim? Tome tal polivitamínico de A a Z, vitaminas de A a zinco. Então, peraí, se você olhar lá, tem vitaminas, tem ferro, tem zinco, tem manganês. Será que eles põem o metal ferro e você come isso? Metal zinco? Não, moçada, não é isso que acontece. Na verdade, todos os elementos químicos, principalmente os metais, aliás, mais os metais, eles podem estar em duas formas diferentes, ou na forma metálica ou na forma de íons. Então, por exemplo, na forma metálica, se eu pegar zinco metálico, você consegue dissolver em água? Não, professor, não dá, exatamente. Mas se eu pegar o mesmo elemento zinco na forma de íon zinco 2+, você consegue dissolver em água? Sim, porque todo íon interage com água, né? É uma interação íon-dipolo. Então, ele vai ser dissolvido, qualquer íon é dissolvido em água. Então, o zinco, ele pode estar na forma metálica, sólida, que aí a gente diz que ele tem uma carga zero. Na verdade, ele não tem carga. E ele pode estar na forma de íon. No caso do zinco, a carga do íon é 2+. Então, se eu colocar íon zinco em água, eu dissolvo. Só uma curiosidade, da onde eu obtenho íon zinco? Ora, de um sal de zinco. Não tem cloreto de sódio? Tem, pode ter cloreto de zinco, sulfato de zinco, nitrato de zinco, perclorato de zinco, qualquer sal de zinco. Beleza, moçada? Muito bem, então olha só o que eu escrevi aí para vocês. O zinco pode ter duas cargas diferentes, as quais caracterizam se esse elemento estará na forma metálica ou iônica. Então, essa carga é o que a gente chama de número de oxidação, e eu simbolizo por NOx, ok? No caso do zinco, ele pode ter o NOx 0,
carga zero ou NOx zero, e ele pode ter o NOx ou carga mais 2. E aí, no caso, ele consegue dissolver em água. Eu mostrei para vocês, por exemplo, a obtenção do íon zinco mais 2 a partir do sal sulfato de zinco. Então, essa carga, moçada, é o que é NOx. É como se fosse uma espécie de carga, entre aspas, que cada átomo tem. Nesse caso, o átomo de zinco está isolado, mas pode ser um átomo dentro de uma substância. Então, na eletroquímica, aqui tem algumas definições básicas, não vamos se ater muito a isso, que eu vou repetir mais para frente da aula. Corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons. Em uma reação química, alguns elementos perderão elétrons e outros elementos receberão esses elétrons. Então, nesse tipo de reação, haverá o quê? Um movimento de elétrons. O elétron sai de alguém e chega até outro alguém. Aí eu ponho um fio metálico entre esses dois alguéns e haverá um movimento de elétrons, de carga elétrica, caracterizando uma o quê? Corrente elétrica. Então, a gente começa a entrar nesse entendimento da eletroquímica. E aí, galera, tem dois conceitos importantíssimos, que é oxidação e redução. Isso você faz uma estrelinha, porque a gente não consegue falar de eletroquímica se eu não souber o que é oxidação e redução. Oxidação é uma reação onde ocorre perda de elétrons. Ah, eu perdi elétrons, beleza, eu sofri oxidação. E redução é uma reação onde ocorre ganho de elétrons. Você ganhou elétron, legal, então você sofreu uma redução. Beleza, moçada? Oxidação, o que é? Perdeu o elétron. Redução, o que é? Ganhou elétrons, maravilha. Uma reação de redução sempre ocorrerá simultaneamente ao de uma oxidação. Sabe por quê, galera? Elétron não pode ficar voando no espaço. Elétron tem que estar necessariamente, ele tem que estar vinculado a algum átomo. Ele tem que estar ligado a algum átomo. Ele não pode ficar rodando aí, flutuando sozinho. Então, se eu perder um elétron, tem que ter alguém que ganhe esse elétron, necessariamente. Ah, mas professor, não tem ninguém que quer ganhar esse elétron. Ok, então eu não posso perder esse elétron. Esse elétron não vai sair de mim. Ele só sairá de mim se tiver outro átomo disponível a recebê-lo. E se eu colocar um fio elétrico aí no meio do caminho, melhor ainda, gera corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons, ok? Por isso, moçada, a gente chama essas reações em eletroquímica, é muito comum esse termo, reações de oxirredução, que aliás foi um dos tipos de reações inorgânicas, lá no primeiro ano, que eu me esquivei de explicar para vocês, lembra? Falei, gente, eu vou explicar lá no terceiro ano, quando eu der mais base do que é isso. Então, o que é uma reação de oxirredução ou redox? Redox é a abreviação de redução, oxidação, ok? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, caso eu precise, tá aqui. Então, moçada, por que a gente fala oxirredução? Porque uma reação de oxidação só ocorrerá se, simultaneamente, ocorrer uma redução. Em outras palavras, eu só perco o elétron se tiver quem ganhe esse elétron. Por isso, oxirredução ou redox. Então, oxidação é uma reação onde ocorre perda de elétrons. Por exemplo, todo processo de corrosão é um processo de oxidação, necessariamente. Então, por exemplo, sabe quando o ferro enferruja? O prego, uma estrutura metálica de ferro, com aquela estrutura feia, né, começa a esburacar. Pois é uma reação de oxidação. O ferro metálico, qual que é a carga desse ferro que eu estou circulando? Ô, professor, não estou vendo nada. Se não está vendo nada, é zero. Então, o ferro metálico que tem o NOx ou carga zero, ele vai perder 2 elétrons. Se ele perdeu 2 cargas negativas, ele virou o íon ferro 2+, e perde 2 elétrons, ok? Os 2 elétrons perdidos estão nos produtos, significa que houve perda de elétrons. E se houve perda de elétrons, isso é uma oxidação. Beleza, gente? E redução é quando ocorre ganho de elétrons. Então, por exemplo, a formação do gás hidrogênio a partir de íons H+, que é aquela partícula liberada pelos ácidos. Lembra? No primeiro ano, H+ é o ácido que libera. Então, moçada, se eu pegar 2H+ e juntar com 2 elétrons, ele vira a molécula de H2, que é o gás hidrogênio. Observa que os 2 elétrons estão nos reagentes. Então, se estão nos reagentes, está havendo um ganho de elétrons. Então, se ganhou elétrons, o que aconteceu?
uma redução. Maravilha, moçada. Dito isso, essa introdução, eu vou explicar para vocês o que é número de oxidação e o mais importante na prática, que é saber colocar número de oxidação dos elementos. Gente, não adianta nada saber a definição de NOx se você não souber colocar os NOx. Toda eletroquímica, todo estudo de pilhas, eletrólise, corrosão, tudo está atrelado a saber colocar o NOx. Mas fica tranquilo, você vai tirar isso de letra, tenho certeza. Olha só, moçada. Número de oxidação. Número de oxidação, ou NOx, é uma carga, entre aspas, porque eu não posso dizer exatamente uma carga, por isso entre aspas, de cada átomo em determinado composto, tá? O professor não ajudou nada, eu sei, mas vou te explicar melhor. Eu vou começar a dar as regras para você saber colocar NOx. Fica tranquilo que eu vou fazer um arquivo com todas essas regras resumidinho lá para ajudar você e facilitar a sua vida. Então, primeiro, NOx dos íons. O NOx de um íon é a própria carga do íon. Isso quando esse íon é composto por um átomo só. Por exemplo, o íon Na+, qual que é o NOx ou a carga dele? Ora, mais 1, que é a carga dele. Qual que é o NOx do íon Cl-? Menos 1, porque o NOx de um íon é a própria carga do íon. O íon é enxofre 2-, sulfeto, menos 2. E do alumínio 3+, mais 3. Tranquilo, gente? Certo? Tiramos isso de letra? Já vimos, então, uma parte. Alguma coisa a gente já sabe colocar o NOx. Próxima coisa. Moléculas. O NOx é a carga que ficaria sobre os átomos caso as ligações fossem quebradas. O que eu vou mostrar agora é para aqueles que gostam de entender o porquê das coisas. Se você só quer ser mais prático, toca um pouquinho para frente. Olha só, moçada, o HCl. O HCl tem uma ligação química covalente simples entre o H e o Cl. Só que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então esse par de elétrons não está aí no meio. Ele está mais perto do cloro e mais longe do hidrogênio. É aquela propriedade mágica da tabela periódica chamada eletronegatividade. Se eu fosse quebrar essa molécula no meio, assim, ó, pá, quebrei. Esse par de elétrons ia ficar todo para o cloro e o hidrogênio ia ficar sem nenhum. No saldo, o cloro ia ganhar um elétron a mais, porque esse par de elétrons que ficou para o cloro, um desses elétrons já era do cloro e o outro era do hidrogênio. Então, no saldo, o cloro ganhou um elétron e o hidrogênio perdeu um elétron. Então, a carga do hidrogênio seria mais 1 e menos 1 para o cloro. Esses são os NOx desses elementos. Putz, professor, vou ter que fazer isso toda vez? De jeito nenhum. Eu vou dar umas regrinhas práticas. Eu só estou mostrando de onde vem o NOx, tá bom? Então, o NOx do Cl é menos 1 e do H mais 1. Da água, aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas vou passar rapidinho, que eu vou para as regras práticas, tá? Ó, oxigênio mais eletronegativo. Se eu quebrar aqui as ligações, o oxigênio ia ganhar 2 elétrons, um elétron de cada ligação. Então, vai ficar com NOx menos 2 e cada hidrogênio perderia um elétron, NOx mais 1, tá bom? Mas vamos para as regras práticas. Tem do H2O2 aqui, mas vou passar rapidinho aqui para a gente ir para o que interessa. Então, moçada, NOx de substância simples. O que é substância simples mesmo, professor? Substância simples, primeiro ano, comecinho do ano. Existe substância simples e composta. Substância simples é aquela que é feita por um só tipo de átomo. Substância composta, 2 tipos ou mais de átomos diferentes. Então, o O2, uma substância simples. H2O, substância composta. Moçada, toda e qualquer substância simples, o NOx é 0. Então, toda e qualquer substância simples, o NOx é 0. Então, por exemplo, olha a molécula de H2. O NOx dela vai ser 0. Opa! Tá? E aí eu demonstro por quê. Se eu vou quebrar a ligação química entre os dois átomos de H, na verdade, os átomos são iguais. Então, não há diferença de eletronegatividade. Então, nenhum átomo vai ganhar elétron e nenhum vai perder. Então, isso é o porquê. Mas, eu vou para as regras práticas. Substância simples, NOx 0. Então, por exemplo, o O2. Qual que é o NOx do O2? Professor, é uma substância simples. Então, o NOx é 0. E o N2, gás nitrogênio, também é uma substância simples. NOx é 0. E o ferro metálico?
Também, NOx zero. Alumínio metálico, só tem átomo de alumínio, uma substância simples. O NOx é zero, porque qualquer substância simples, o NOx é zero. Muito bem. Regras para determinar os NOx nos átomos. Isso é o que você tem que saber. Beleza, gente? Então, isso é a parte importante. Íons com um átomo. A gente já viu que nos íons com um átomo, o NOx é a própria carga do íon. Substância simples. A gente acabou de ver que em substância simples o NOx é sempre zero. Moléculas e compostos iônicos. A soma dos NOx dos átomos de todos eles é igual a zero. Calma, não se desespere que eu vou explicar direitinho para você. Íons com 2 ou mais átomos. A soma dos NOx dos átomos é igual à carga do íon. Por exemplo, SO4 menos 2. Então, o SO4, a soma dos NOx de todos esses átomos é igual a menos 2, ok? Gente, fica tranquilo que eu vou mostrar nos exemplos, tá? Sempre fica mais claro. Bom, a gente, para determinar os NOx, tem que saber algumas regrinhas de quanto que é o NOx de determinados elementos chaves. Então, NOx do hidrogênio, mais 1. NOx do hidrogênio, mais 1. NOx do oxigênio, menos 2. Só há uma exceção para o hidrogênio, que é nos peróxidos, como a água oxigenada, H2O2. No caso dos peróxidos, que, gente, 99,9% dos casos, se aparece exceção, é água oxigenada, H2O2. O NOx, nesse caso do O, é menos 1. Então, mas via de regra, o que você vai gravar? Hidrogênio, NOx é mais 1. Lembra que está na família 1A. E oxigênio, NOx é menos 2. Lembra que está na família 6A. Aqui eu vou demonstrar o porquê, mas vamos passar reto. Moçada, famílias A. O NOx vai ser... A gente vai ver qual que é o NOx dos elementos que estão na família 1, 2, 3, 6 e 7A. NOx da família, de quem está na família 1A, é mais 1. Lembra aquela história que tem um elétron na última camada e perde um elétron? Pois é, então é por isso que o NOx vai ser mais 1. E quem está na família 2A? Para completar, o octeto quer perder 2 elétrons, então o NOx vai ser mais 2. E quem está na família 3A? Para completar o octeto quer perder 3 elétrons, NOx mais 3. Família 6A quer ganhar 2 elétrons, NOx menos 2. E 7A, NOx menos 1. Então, moçada, família 1A, NOx mais 1. Família 2A, NOx mais 2. 3A mais 3. 6A menos 2, 7A menos 1. Isso vale, essas regras que eu estou mostrando para vocês, quando eu tenho compostos com 2 elementos, vale só para o átomo que está à direita. E quando são compostos com 3 elementos, vale para o átomo que está à direita e à esquerda, menos o do meio. Fica tranquilo, parece complicado, mas você vai ver que é mais fácil do que parece. Compostos com 2 elementos. Como que eu coloco o NOx? Primeiro, coloco o NOx no elemento da direita, usando as regras que a gente viu. Segundo, calcule o NOx do elemento da esquerda, fazendo com que a soma dos NOx seja igual a zero. Então, olha esse composto iônico, no caso. Você vai colocar sempre o NOx primeiro do elemento que está à direita. Quem está à direita é o cloro. O cloro está na família 7A. 7A quer ganhar um elétron para completar o octeto. O NOx é menos 1. Só que eu tenho 3 cloros, certo? Então você vai fazer menos 1 vezes 3, que dá menos 3. Beleza. Para essa conta dar zero, do outro lado ferro, eu vou ter que pôr que número para somar com menos 3 dá zero? Ora, mais 3, ok? Porque essa conta tem que dar zero. Então eu tenho que colocar do outro lado mais 3. O ferro vai ter NOx mais 3. Beleza, moçada? É isso. NOx do ferro mais 3, NOx do cloro menos 1. Vamos ver mais um exemplo? Tá aí. O dióxido de estanho. Primeiro, você vai pôr o NOx de quem está à direita, sempre. Isso é uma regra. Então, o oxigênio, família 6A, o NOx é menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênio, então você tem que multiplicar. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Moçada, que número que eu ponho do outro lado para essa conta dar zero? Ora, mais 4, ok? Então, eu vou colocar mais 4. O NOx do estanho é
mais 4. E tá aí. NOx do estanho mais 4, oxigênio menos 2. É isso, moçada. Quer ver mais um exemplo? Olha esse carinha aqui. O óxido férrico ou óxido de ferro 3. Primeiro, põe o NOx do elemento que está à direita. Oxigênio NOx menos 2. Só que eu tenho 3 oxigênios. Menos 2 vezes 3, menos 6. Moçada, que número que eu ponho do outro lado para essa conta dar zero? Ah, professor, tem que ser o mais 6, né? Exatamente. Só que aí para um pouquinho, moçada. Eu tenho 2 átomos de ferro. Então, você vai ter que dividir esse mais 6 pelos 2 ferros. Você vai dividir mais 6 dividido por 2, que vai dar mais 3. Então, cada átomo de ferro tem NOx mais 3. E cada átomo de oxigênio tem NOx menos 2. Isso é importante, gente. Quando aparece esse mais 3, não é os 2 átomos de ferro, Fe2. É cada átomo de ferro, ok? E cada átomo de oxigênio tem NOx menos 2. E esse aqui agora? Põe o NOx primeiro de quem está do lado direito, oxigênio NOx menos 2. 2 vezes 5, menos 10. Para esta conta dar zero, eu tenho que colocar do outro lado mais 10. Só que, eu tenho 2 nitrogênios. Então, você vai dividir 10 por 2, que vai dar mais 5. O NOx do N é mais 5. Uma outra observação importante, professor, precisa colocar mais 5, número mais? É uma convenção, moçada, coloca. É bom colocar. Quando a gente fala de NOx, por mais que você não colocar sinal nenhum, fica subentendido que é positivo, se convenciona colocar o mais, tá ok? No caso dos NOx. Então, coloca. Agora, moçada, vamos ver como põe NOx em compostos com 3 elementos. Você vai usar as regras que a gente viu para colocar o NOx no elemento que está nas pontas. Primeiro na direita, depois no elemento da esquerda. E o elemento que está no centro, você vai calcular o NOx, fazendo com que a soma dele seja igual a zero. Então, olha só, por exemplo, esse composto. Primeiro elemento que está à direita é o oxigênio. Qual que é o NOx do oxigênio? Família 6A, menos 2. Então, tá aqui. E aí, você tem, na outra ponta, o hidrogênio. Qual que é o NOx do hidrogênio? Está na família 1A, mais 1. E aí, nós vamos calcular qual que tem que ser o NOx do elemento central. Mas, ó, moçada, tem que multiplicar pelo número de átomos que tem, tá bom? De cada elemento. Então, por exemplo, o oxigênio. Eu tenho 4 oxigênios. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Beleza? E o hidrogênio, eu tenho 3 hidrogênios. Então, 1 vezes 3, mais 3. Não esquece de fazer isso, tá bom? Não pode ignorar esses índices, né? A quantidade de átomos. Agora, moçada, que número que eu ponho aí no meio para essa conta dar zero? Bom, mais 3 menos 8 dá menos 5. Para zerar tem que ser mais 5, tá ok? Se fizer a continha, mais 5. Então, o NOx do fósforo é mais 5. Tá aí, moçada. Próximo exemplo, com 3 átomos. Vamos lá. Apareceu 3 átomos no composto, põe NOx nos elementos que está nas pontas, na ponta direita e na ponta esquerda, e depois a gente calcula de quanto tem que ser o NOx do elemento central. Oxigênio, NOx é menos 2. Potássio está na família 1A. Família 1A, o NOx é mais 1. Então, galera, olha só. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. E mais 1 vezes 2 dá mais 2. Beleza. Que número que eu coloco no centro para essa conta dar zero? Bom, mais 2 menos 14 dá menos 12. Então, para zerar tem que ser mais 12. Mas, toma cuidado, porque eu tenho 2 átomos de cromo aqui. Então, você tem que dividir o mais 12 pelos 2 átomos de cromo. 12 dividido por 2, mais 6. O NOx de cada átomo de cromo vai ser mais 6. Mais um exemplo para terminar, moçada. Vamos lá, oxigênio NOx menos 2, potássio família 1A, NOx mais 1. Menos 2 vezes 4 no oxigênio, menos 8. E no potássio só tem um átomo, mais 1 mesmo. Mais 1, menos 8, menos 7.
Para zerar, eu vou ter que pôr aqui no centro, mais 7. E aí, eu sei que o NOx do cloro é mais 7. Mas, professor, o cloro está na família 7A, não era menos 1? Não, moçada. A gente só usa a regra para os átomos que estão nas pontas, na ponta direita e na ponta esquerda. Quando o átomo está no meio, independente de quem seja esse átomo, você tem que fazer a conta, você vai calcular, beleza? Então, como o cloro estava no meio, você calcula, você não usa as regras. E tá aí, galera. Pessoal, e para terminar nossa aula, a gente só vai ver agora como calcular o NOx em íons com dois elementos diferentes. A gente viu íons com um elemento só, por exemplo, Na+, Cl-. Mas e quando o íon tem dois elementos? É simples, utilize as regras já apresentadas. Porém, a soma dos NOx no composto não é zero, é igual à carga do íon. Como assim, professor? Assim, ó. Eu tenho o íon sulfato, SO4 com carga -2. Beleza, íon sulfato. A soma dos NOx dos átomos não é igual a zero. Vai ser igual a -2, que é a carga do íon. Olha como fica. As demais regras, moçada, mesma coisa. Primeiro você põe NOx no elemento que está à direita, que é o oxigênio. O NOx do oxigênio é -2. -2 vezes 4, -8. Beleza, moçada, se fosse uma molécula neutra, eu falaria que do outro lado é +8, certo? Mas aqui não é uma molécula neutra, é um íon. E a soma dos NOx é igual à carga do íon. E a carga desse íon é -2. Então, a soma dos NOx vai ter que ser igual a -2. Que número que eu faço -8, cujo resultado dá -2? É o +6, porque +6 menos 8 é igual a -2, que é a carga do íon. Então, o NOx do enxofre, nesse íon, é +6. Mais um exemplo, para a gente fixar bem isso daqui. Íon de cromato, Cr2O7. A carga do íon é -2. Isso significa que a soma dos NOx nos átomos não será zero, será -2. Vamos fazer? Primeiro elemento que está à direita, oxigênio. Carga do oxigênio é -2. -2 vezes 7, -14. Se fosse uma molécula neutra, né, seria zero, mas é um íon. Então, a soma das cargas dos NOx tem que ser -2. Que número -14 que eu somo que dá -2? Mais 12, ok? Então, tem que ser mais 12. Porque a soma tem que dar -2. Só que, peraí, moçada, eu tenho 2 átomos de cromo. Então, esse mais 12, você vai dividir entre 2 cromos, que vai dar mais 6 para cada um dos cromos, ok? Então, tá aí, galera. E, por fim, para a gente terminar a aula, vamos fazer mais esse exemplo. Vamos lá. Como é um íon, a soma das cargas dos NOx tem que ser igual à carga do íon, igual a -2. Primeiro, põe o NOx no elemento que está à direita, oxigênio, -2. -2 vezes 3, -6. Como a carga do íon é -2, que número que eu somo com -6 que dá -2? Mais 4, ok? Fazendo a continha, vai dar mais 4. E aí, como só tem um carbono, a carga, o NOx dele, é mais 4. Tá aí, moçada. Essa foi a nossa aula de como colocar os NOx. Treinem bastante, que isso vai ser muito importante para os assuntos seguintes. Obrigado, galera. Muito bem, moçada. Essa foi nossa aula, então, sobre a introdução da eletroquímica e número de oxidação, reação de oxidação. Gente, treina a fazer exercício, porque essa parte tem que treinar. E isso é a base para o que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.